Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias. Começa com ouviremos hoje, nesse episódio que nós faremos especial Parceiros do Corpo de Bombeiros. Mas antes de eu falar do nosso convidado, eu gostaria de lembrar você que inscreva-se no nosso canal, dê o like, acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Hoje recebemos aqui com muita alegria um grande parceiro do Corpo de Bombeiros, o nosso querido amigo, o deputado Lucas Bove. Daqui a pouco eu vou falar várias coisas, vocês vão ver que ele realmente é parceiro do Corpo de Bombeiros. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui conosco para trocar algumas ideias no nosso podcast. Eu que agradeço. E é o Corpo de Bombeiros que é meu parceiro. Estou muito contente de estar aqui mais uma vez perto de vocês, perto de você, meu amigo Pavão. Obrigado pela oportunidade. Somos nós que agradecemos. A gente sempre começa aqui o nosso bate-papo. Então, a pergunta que eu faço para todo convidado aqui. Todo convidado. É assim, esquenta. O que aconteceu com o nosso jovem que é o primeiro mandato, né? O nosso jovem Lucas que resolveu entrar para a política. Conta isso pra gente. Olha, eu já resolvi que eu ia entrar para a política desde pequeno, desde criancinha. O que mudou foi o tempo. Eu era daqueles que estava jogando bola e quando tinha o debate na televisão, eu subia para casa, corria para assistir o debate. Maluf contra o Covas, contra a Marta, não sei o quê. Independentemente de posição política, eram debates de um nível altíssimo, assim, né? E sempre gostei. Fazia em casa, brincava de eu fazer eleição para o presidente da casa, e pedia voto para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã. Muito antes do Big Brother. Não, muito antes. Falar pra minha irmã assim, falar pra minha mãe, se eu ganhar, nós vamos arrumar a cama todo dia. Aí ganhava, eu fazia a minha irmã mais nova, coitada, arrumar a cama todo dia. E era um sonho distante. Aí veio o impeachment da Dilma em 2016, um movimento muito grande pela internet. Veio 2018 a eleição do presidente Bolsonaro com um movimento muito grande pela internet. E eu de olho. Em 2020... eu tive que escolher entre o menos pior para a Prefeitura de São Paulo, entre o ruim e o péssimo. Aí eu falei, não aguento mais. E comentei isso com várias pessoas, entre elas um grande amigo meu, Caio Coppola, comentarista de política e tudo, sim. Super amigo meu. E o Caio me incentivou, faz o Instagram, começa a falar, tal, não sei o quê. Fiz, comecei. Um dos vídeos viralizou, na verdade vários vídeos viralizaram. Um deles foi um vídeo criticando a posição do Partido Novo contra a reforma, a privatização da Eletrobras, enfim. Ricardo Salles viu o vídeo, me ligou, me procurou, me mandou mensagem no Instagram, me fez o convite para ser dobrada dele. Estamos aí, 130 mil votos, 616 municípios, primeira eleição, muito contente, muito satisfeito. É um fenômeno mesmo, é o seu caso, como de alguns jovens deputados, né, que estão... A gente tem o caso nosso aqui do Palum, que você conhece, sim, vereador, né? Excelente vereador. Mas o importante de tudo isso, Lucas, é assim, são pessoas como você que entenderam a necessidade que o próprio Estado tem com os seus órgãos, né, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar é um deles, e logo se conectaram com essa ideia. Isso já vinha antes ou foi uma descoberta assim quando assumiu o seu cargo de deputado? Olha, na verdade, assim, quem acompanha um pouquinho já entende quais são as dificuldades, o que tem... o que precisa ser feito, mas claro que quando você está lá dentro, quando você está no dia a dia, a visão é totalmente diferente, né? Você tem uma visão muito mais ampla e muito mais profunda também de todas as situações, e com essa não é diferente. Então, de fato, estando no dia a dia, a visão é bem diferente. É muito diferente. A sua origem é Ribeirão Preto, é isso? Não, eu sou paulistano. Eu sou daqui, sou da capital. Mas fiz muita campanha em Ribeirão porque eu tenho alguns amigos lá, a turma do agronegócio, uma turma que me apoiou muito, eu estou muito junto do pessoal do agro. Então, Ribeirão, proporcionalmente, foi a cidade onde eu fui mais votado, mas eu sou nascido aqui em São Paulo. Dos 600 municípios, 600 de alguma coisa, Ribeirão representa um forte nicho ali eleitoral seu. Proporcionalmente, né? Porque, veja bem, para um deputado se eleger um estadual, ele precisa, em média, de 0,5% dos votos válidos. Eu, em Ribeirão, tive 2,5% dos votos válidos, 5 vezes mais do que eu precisaria. Então, se você pegar em números absolutos, eu tive 48 mil votos só na capital. Sim. Em Ribeirão, eu tive 8. Mas quando você pega proporcional com a população e tudo mais, eu fui muito mais bem votado em Ribeirão Preto do que na capital. Em São Paulo. Uhum. Muito bem. E assim, a gente tem uma alegria muito grande, porque assim, assumiu, né, há pouco tempo, podemos dizer assim, né? Sim. E logo de cara você já mostrou que veio, né? Esse seu comprometimento com a segurança pública. E eu gostaria que você falasse um pouco qual foi a sua primeira emenda parlamentar que você destinou, para onde você destinou.
Eu tô pegar um gancho teu antes de responder a tua pergunta. Completei agora, 15 de setembro passado, 6 meses de mandato, que a gente assumiu 15 de março lá, né? Já tenho 2 projetos de lei aprovados, um sancionado pelo governador, que institui aulas de empreendedorismo, de educação financeira, moderniza o currículo do ensino médio. Então o governador já sancionou, nós teremos nas escolas estaduais do estado de São Paulo aula de empreendedorismo, de inovação, de educação financeira, etc e tal, graças ao nosso projeto. E ontem eu consegui aprovar na CCJ a última etapa, o projeto do endereçamento rural digital, que é o CEP digital para quem mora no campo. Muita gente mora no campo e não tem, quem mora na zona rural não tem CEP, não consegue pedir uma pizza, não consegue pedir uma encomenda, mas também não consegue chamar o bombeiro se precisar, chamar a polícia, chamar uma ambulância, enfim, dar dignidade, dar endereço para as pessoas. Então, 2 projetos muito importantes. Tem deputado que fica 3, 4, 5 mandatos, não aprova nada. Nós já conseguimos emplacar 2 e o governador vai sancionar esse segundo também. Em 6 meses. Em 6 meses. Emendas. Eu tive 2 temas durante a minha campanha, principalmente. Educação e agronegócio. E tem um compromisso muito grande com a educação e com o agronegócio. E logo que eu iniciei o meu mandato, eu me aproximei muito dos bombeiros. Tenho uma ligação com o Diógenes, que é irmão do Coronel Munhoz, que tá lá comigo, meu braço direito e esquerdo lá no gabinete. É da nossa turma aspirante 91, tá aí olhando a gente ali. Turma boa, viu? Turma que rendeu bons frutos. Tem uns mais ou menos igual ele assim, mas o resto é bom. E tem o Diógenes, que vocês sabem, eu não preciso falar muito, onde eu vou, o Diógenes é famoso, né? Nosso cantor de ópera aí, o Diógenes me apresentou mais em detalhes como funcionava, quais eram as demandas, as necessidades. E eu realmente, além de entender a importância, o reconhecimento da população, vi que de fato a gente poderia ajudar muito a população através dos bombeiros. Por isso que eu já iniciei o meu mandato direcionando nas primeiras emendas aí uma série de TPs de viaturas para 7 ou 8 cidades, se não me engano. Também enviamos uma emenda para incrementar o programa de ensino à distância do Corpo de Bombeiros no que se refere à prevenção a suicídio, trabalho bullying, fantástico. etc. Muito bem escolhido. Então, assim, focamos nisso daí. Também mandei emenda para viatura para o BAEP, para a ronda escolar, para o projeto de ecoterapia lá em Ribeirão, mas uma boa parte dessas primeiras emendas que eu pude direcionar foquei nos bombeiros, porque de fato é indiscutível a importância. Isso só nos enche de alegria e de orgulho, né, de saber que um deputado tão jovem, primeiro mandato, enxergou a importância da segurança pública no contexto do próprio desenvolvimento do estado e do país. Pois é. E ó, TPs foram 8 aqui, ó. Só cidade Campinas, aqui, Jundiaí, Piracicaba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté. No valor de R$122 mil cada uma. Cada uma. Espetacular. E o seu início de mandato foi coincidente com uma questão bastante sensível, a sua ligação com a educação, você já falou, com episódios, né, de violência escolar e essa sua preocupação em logo de cara determinar o envio de recursos para ronda escolar enviar o remédio certo na hora certa, né? Na proporção certa. E foi justamente isso que eu pensei. Foi logo no comecinho do mandato mesmo. Foi o primeiro R$1 milhão liberado, R$1 milhão e eu fiz a conta, eu conseguia comprar justamente 5 viaturas. E eu peguei a cidade onde tinha os maiores índices, aí onde tinha uma maior necessidade, entramos em contato com os comandantes, porque não adianta também eu mandar só por mandar e ficar lá, né? Claro. Eu sei que, acho que os 645 municípios são carentes, todos têm necessidade. Mas a gente fez uma avaliação, fez um contato prévio e direcionamos, porque é isso, acho que o político, ele precisa ter essa sensibilidade, o dinheiro não é meu. O dinheiro é do contribuinte. Eu vejo, às vezes, o pessoal falar, obrigado, nossa, obrigado, olha aqui, o deputado mandou uma ambulância. Pô, mas eu tô devolvendo, na verdade, não tem nada que agradecer, faz parte do meu trabalho, né? O que deveria ser uma obrigação virou aí uma grande virtude, né? Enfim. Mas eu sempre busquei justamente isso, atender os anseios da população. Por isso os bombeiros. O bombeiro é, como a gente já estava falando aqui antes de começar, e como eu já falei aqui, né? Aprovado por quase 100% da população. E de fato ajuda no campo, ajuda na cidade, enfim, tem um papel fundamental perante a população. Então, para mim, ajudar os bombeiros é ajudar a população lá na ponta. Que bom, a gente fica... Bom, Tô errado, Pavão. Não, você está 100% certo, eu estou aqui falando, não sei nem o que falar. Mas voltando um pouquinho aí a sua história, né?
a sua formação é na área de administração, é isso? Isso. Eu fiz administração com ênfase em comércio exterior aqui no Mackenzie, depois fiz uma especialização em finanças no INSPER, um curso breve, e agora estou fazendo um mestrado em educação e cultura, justamente porque dentre as minhas bandeiras, e não são só essas, né? Eu sou totalmente a favor das liberdades de expressão, nem se fala, mas das liberdades econômicas, né? Defendo muito as pautas pró-mercado. Do ponto de vista da segurança pública, tolerância zero. Eu apesar de não ser da área, já desde o começo, na questão da recomposição salarial, participei ativamente das negociações e da aprovação do projeto, venho acompanhando todos os temas que se referem à segurança pública, mas as minhas bandeiras principais são educação e agronegócio e o apoio aos bombeiros agora. Entrou eu tenho 3 frentes de trabalho agora. O dos bombeiros, eu tenho, graças a Deus, na minha equipe, muita gente competente que me ajuda e vocês que me dão um baita de um suporte. No agronegócio, a mesma coisa. A educação é uma coisa mais minha, então é uma coisa que eu preciso estudar mais e me desenvolver mais. Por isso a escolha do mestrado na área da educação, entendeu? Da educação. E tem uma coisa bastante importante que está para acontecer, que você já falou para a gente, que é a frente parlamentar. Fala um pouquinho sobre isso aí. Com certeza. Nós na verdade, protocolizamos lá na LESP, já conseguimos, porque é o seguinte, cada deputado pode coordenar 3 frentes parlamentares e ser membro de mais 5, senão vira uma zona, né? Cada um faz 500 frentes parlamentares e nenhuma funciona. Eu estava nas minhas frentes lá e aí logo que eu cheguei, eu já fui entrando nas frentes com as quais eu tinha uma identificação, algumas óbvio que, né, no que se refere à educação, ao agronegócio, eu estava lá e não tinha nada em relação aos bombeiros. Aí eu saí de uma das frentes que eu estava, que era importante, mas não era a mais importante na minha lista lá, e criei a Frente Parlamentar de Apoio aos Bombeiros. A frente está criada, eu tenho que colher assinaturas dos deputados para que seja aprovada a frente parlamentar, apoiadores. Colhi as assinaturas, consegui as assinaturas, justamente porque ninguém é louco de ir contra os bombeiros, como a gente está falando aqui, né? Colhi as assinaturas, consegui, e nós vamos fazer um evento. Final de novembro, início de dezembro, está previsto, ainda não temos a data confirmada. Vamos fazer um evento, conto com a participação de todos vocês lá. Não, iremos. A Fundação pode ter certeza que estará lá. BombaCast podia ter alguém lá fazendo umas entrevistas. Soltar aqui a gente está para fazer ao vivo já. Quem sabe seja a nossa primeira transmissão ao vivo lá. Não, vai ser muito bacana. Estamos organizando uma festa bonita lá, como a corporação de fato merece. Não, que bom. Olha, a gente sempre teve assim, a grata felicidade de sempre alguém na Assembleia ter essa visão, esse olhar carinhoso e preocupado com as questões do bombeiro, né? Nós tivemos em legislações passadas deputados que foram importantíssimos, né? E hoje a gente consegue enxergar na sua figura alguém alinhado com esse pensamento. Eu vou só citar um aqui, né? O Coronel Nishikawa. Sim, na última legislatura, né? Fez um trabalho fantástico. Já entrevistamos aqui no BombaCast. Assim, eu diria que eu até brinco com ele, eu falo, Coronel, olha, só uma questão do bombeiro que você resolveu, que foi a questão lá da área da Escola Superior de Bombeiro, você não precisava ter feito mais nada. Mas se não bastasse isso, ele fez mais um monte de coisa. Então a gente tem assim, do meu ponto de vista, a gente tem hoje na Assembleia alguém como o deputado Lucas Bove, que tem esse olhar, que tem essa preocupação e que enxerga a importância, nos dá assim, como é que eu vou dizer, nos dá até uma tranquilidade, fala, puxa, a gente pode contar com alguém que é sensível às questões e às demandas e necessidades do Corpo de Bombeiros. Ô Pavão, mas você sabe que é uma coisa recíproca. Eu me sinto muito à vontade também de trabalhar com vocês, porque um cara que vem, primeiro mandato, não é da política, né? Não tô na política, não tenho família na política, sou político, não tem essa de não sou, tô na política, sou político e com orgulho, porque sou dos bons, não sou dos ruins. Mas um cara que não tem essa experiência, esse traquejo, na hora de mexer com dinheiro público, por exemplo, eu tenho os 2 pés atrás. Claro. Vou mandar para a associação X, para a fundação Y, para não sei o que lá. A gente sabe como as coisas, assim, a gente sabe, né? Tem notícia todos os dias de como as coisas erradas funcionam no Brasil. Eu poder direcionar emenda minha, atrelar a vocês, me dá uma tranquilidade tremenda de trabalhar, porque eu sei que o benefício vai chegar a 100% na ponta lá, não vai ser 90%, 80%, 70%. Vai ser 100% na ponta, então... A gente costuma dizer, Lucas, o seguinte, que todos aqueles que colaboram com o bombeiro, existem várias formas de colaborar com o bombeiro, a sua
é uma delas muito importante. E às vezes a pessoa não tem. Eu acho que você tem esse alcance, mas eu gosto sempre de enfatizar isso. São pessoas que colaboram para salvar vidas. Porque se tem um bombeiro ali na ponta da linha fazendo atendimento, usando técnica, ao mesmo tempo tem por trás dele um equipamento, por trás dele tem uma viatura, por trás dele tem uma especialização, e são coisas, né, que vários parceiros do bombeiro, seja do ente público, seja do ente privado, acabam de certa maneira colaborando, e eu digo com muita assertividade, são pessoas como você que ajudam a salvar vidas. Bom, cara, eu fico muito contente de ouvir isso, porque é justamente esse o objetivo. Eu espero que nenhum, assim, o sonho é que nenhum cidadão paulista nunca precise do Corpo de Bombeiros. É o nosso sonho. Mas se um dia eu receber uma notícia que lá em Jundiaí teve uma operação de resgate, de salvamento, e foi utilizada uma viatura a qual foi destinada por mim, pô, vai ser uma satisfação imensa. E eu sei que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu sei que isso vai acontecer. Inevitável. Então, é uma satisfação imensa. Eu que tenho acompanhado ao longo desses últimos meses mais de perto, já como 98% da população, já era um admirador. Eu que tenho acompanhado mais de perto, fico cada vez mais fã. É realmente um trabalho fundamental e fantástico que vocês fazem, porque não é fácil, né? É vocação, né? Totalmente vocação, né, Pavão? Você sabe que, olha, e eu te digo ninguém tá nos bombeiros por dinheiro, né? Não, ninguém tá por dinheiro. Se tivesse, não tava, né? Eu né? vou dar um dado para você, não sei se você conhece, mas o município, a cidade de Nova York, tem 11 mil bombeiros. Nós estamos falando da cidade de Nova York. Sim. O estado de São Paulo tem 10 mil. É um absurdo. Tá? É um absurdo. Claro que a gente tem as composições, graças a Deus, em 2015, trabalho do nosso, que colaborou muito, não foi só ele, mas foi um grande colaborador. 10 mil no papel, né, Pavão? Como é que é? 10 mil no papel, né? 10 mil no papel, porque hoje se a gente... Exato, obrigado por ter lembrado, Martinho, 10 mil no papel. Eu não sei, estou desatualizado, eu aposentei faz um ano, mas eu, quando deixei o comando do bombeiro, a gente estava algo em torno de 8.500. Tinha um claro de 1.500. Tá? Complicado. Claro que a gente tem composições, né? E a gente criou em 2015 a lei complementar que criou o Código de Emergência e regulamentou todos os entes que apoiam o bombeiro, que é o caso do bombeiro público municipal, que é o caso do bombeiro voluntário. Mas se a gente somar tudo isso ainda, a gente ainda está muito aquém de que números que existem internacionalmente aceitáveis. Então, realmente, Lucas, a importância do trabalho do bombeiro, assim, são todos abnegados, porque trabalham muito. Não existe um bombeiro que não tem uma rotina de trabalho operacional. Se ele estiver na área administrativa, talvez um pouco menos, mas ainda assim ele faz operação. Mas todos aqueles que estão nesse momento atendendo aí, ó, o chamado 193, estão trabalhando muito e, como você disse, não é por dinheiro, é porque amam o que fazem. É vocação, é vocação. Eu, humildemente, vou fazer uma comparação aqui que não acho que seja justa, mas não deixa de ser pertinente. É um pouco como o político, né? O político, o correto, não tá lá por dinheiro, ele tá lá por vocação, né? É o meu caso. Eu, modéstia à parte, se eu tivesse na iniciativa privada, eu tenho a minha empresa que tá ali meio que hibernando, porque eu não consigo dar conta, eu tenho uma pequena construtora que faz reforma de apartamento, não faz obra pública, antes de tudo deixar bem claro aqui, né? É uma pequena construtora, uma empreiteira. Mas se eu estivesse me dedicando à vida privada, eu certamente estaria ganhando mais do que eu ganho lá. É vocação. Não dá para comparar porque o trabalho de vocês é muito mais nobre do que o nosso. Não, mas é vocação, é vocação. E de fato, precisa de um suporte. Eu rodeio o estado e toda vez que eu viajo, eu tenho viajado para agradecer os votos que eu recebi, eu faço questão de passar onde tem um grupamento, onde tem o bombeiro, eu faço questão de dar nem que seja passar lá para apertar a mão, cumprimentar, me apresentar e me colocar à disposição. E eu vejo a diferença que faz para esses cidadãos, para esses servidores, receber um mero deputado estadual lá, putz, eles fazem um café, estendem um tapete vermelho, ficam muito gratos, querem tirar foto, não sei o quê. Então uma parcela dos servidores aí muito carente, precisa dessa atenção, precisa desse apoio. Então eu me sinto muito honrado, porque de fato são poucos, mas são bravos. Graças a Deus. Lucas, eu vou aproveitar aqui, vou fazer uma pausazinha e oferecer para você um cafezinho aqui do nosso Bomba Café, que você já conheceu, né? Bomba Café, já conheci. Você desceu lá. Super legal o Bomba Não Café. Não é a primeira vez que você vê açúcar adoçante. Não, puro. Puro, então vai puro.
Doce já basta a vida, o Pavão. Que bom. O nosso Bomba Café, que a gente aproveita para convidar aí o nosso pessoal que nos assiste a conhecer, aqueles que não conhecem, aqui na rua Anita Garibaldi, número 25. É um café temático, com decoração de bombeiro, com história de bombeiro. E é um lugar, viu, Lucas, que todas as vezes que a gente vê, a gente encontra veteranos. Os veteranos são pessoas que frequentam o nosso Bomba Café. Então você, veterano que ainda não esteve aqui, fica o convite, vem aqui, toma um café com a gente e conhece o Bomba Café. E o café é bom, viu? Café é bom, né? Cafézinho bom. Lucas, e qual seria, assim, as suas perspectivas? Claro, a gente está falando de um início de mandato, é o primeiro ano, né? Quais seriam as suas perspectivas e expectativas do que ainda pode ser feito nessa sua... E agora, claro, eu vou abrir as 3 coisas que você tem aí o seu foco, os 3 temas, que seria a segurança pública, o agro e a educação. Bom, eu vou começar pelo mais difícil, tá? A educação... A gente precisa... eu não gosto de falar revolução, que é um termo muito ligado ao outro lado lá. E você sabe que vermelho é só quando eu venho aqui, que eu uso vermelho, né? Eu não tenho nada vermelho. Eu tenho uma gravata vermelha para quando eu venho visitar vocês, entendeu? Mas enfim, não vamos entrar nessa seara. Educação a gente precisa dar uma guinada completa. Não vamos conseguir em um mandato, nem em 2. É uma coisa assim... O meu objetivo, sendo bem genérico, porque senão eu vou ter que falar umas 2 horas aqui. Além de tudo, é um assunto que eu gosto muito. Não tem problema, fica à vontade. Eu quero plantar uma semente. Eu quero plantar uma semente nesses primeiros 4 anos. Já demos o primeiro passo. Ensinar o jovem a poupar dinheiro, a empreender, o jovem entender o que é um CNPJ, o que significa uma DARF, como que paga um imposto. Isso vai mudar a vida de muitas pessoas. Mas se eu pudesse resumir em uma frase o que eu quero mudar na educação é tirar da cabeça dos jovens que a universidade é uma coisa obrigatória e que é só através da universidade que eles vão mudar de vida. Eu queria que os jovens saíssem do colégio já com uma formação técnica para poder trazer dinheiro para dentro de casa. Muitas vezes, infelizmente, a realidade é essa, são arrimo de família, ajudam o pai, ajudam a mãe. E aí, talvez, num segundo momento, se necessário, vai fazer uma faculdade com recurso próprio, não fica devendo para o Estado. Queria ensinar o jovem a caminhar com as próprias pernas através da educação. Isso, para mim, é o principal da educação. Um dado curioso só, na Alemanha, que é o país que, proporcionalmente, per capita, é o país que mais produz no mundo, 65% da força de trabalho não tem ensino superior. Tem curso técnico. Então, estimular as ETECs, as FATECs, é o ideal. Do ponto de vista do agronegócio, a primeira coisa é não atrapalhar o produtor rural. O agronegócio, no início dos anos 90, graças ao ministro Cabreira, que foi, se não o mais jovem, um dos ministros mais jovens da história do Brasil. Ele era da região lá, né? Ele, de Rio Preto, São José do Rio Preto. O ministro Cabreira foi ministro da Agricultura na gestão do presidente Collor e ele descolou a agricultura do Estado. E vejam aí qual é o melhor setor da economia do Brasil. Justamente aquele que não tem o Estado junto. É por isso que a esquerda odeia tanto o agro. Que o agro é a prova que o Estado só atrapalha. Quanto menos Estado, melhor. O agro se desenvolveu apesar do Estado. Então, o meu primeiro objetivo na agricultura é que o Estado pare de atrapalhar o produtor. O segundo é, se possível, que ajude um pouquinho. Então, expandir linha de crédito, titularizar terra. Hoje nós fizemos uma entrega aí de 700 títulos em Presidente Prudente semana passada. São 7.000 assentados. Gente que está há 50 anos na terra e não tem o documento, não consegue pedir empréstimo, não consegue vender a terra se ele quiser, passar para o filho quando morre. Senhores de 80, 90 anos preocupados com acho que os caras estão vivos ali só esperando resolver o problema. Se eu morrer, meu filho perde tudo que nós temos. Então, assim, que o Estado ajude um pouco os produtores. Na área da segurança pública, eu vou, assim, genericamente com todo respeito, recuperar a dignidade dos homens e mulheres que estão nas fileiras da corporação. E isso vem, primeiro de tudo, com salário. Acho que é fundamental. Salário é fundamental. Nós fizemos aí um trabalho muito grande. O aumento foi na média de 20%, né? Teve aí de 13% a 33%. Principalmente, alguns não gostaram da composição, mas a ideia é aumentar os salários dos primeiros cargos, das patentes de entrada, para que estimule os jovens a ingressar. Isso, né? Não estava acontecendo. Eu posso dizer, porque você sabe, eu comandei a escola de bombeiro 3 anos, a gente não tinha candidato. Só a Polícia Militar, bombeiro... Abre concurso, 2.500 vagas, preenche 800. O que está acontecendo? É claro,
O cara, por um salário mínimo e meio, ele não quer sair, correr o risco de tomar tiro, de morrer num incêndio, pelo amor de Deus. Então, por mais vocação que tenha, a gente precisa ajudar. Mas não é só salário, né? Não adianta ter um bom salário e ele não ter companheiro para trabalhar com ele. Como a gente estava falando aqui, a defasagem é muito grande. Então, através do salário, a gente quer aumentar o efetivo. Eu gostaria muito que quem está na reserva viesse para as posições administrativas, trabalhasse, conseguisse apoiar, enfim. Tem uma série de medidas, né? Equipamento, reequipar. Eu acho que as gestões estaduais das últimas décadas, não dos últimos anos, das últimas décadas, depenaram, né, as polícias paulistas, aí, depenaram as corporações. Então acho que é de suma importância que a gente recupere toda a questão de infraestrutura e tudo mais. Falando mais especificamente sobre os bombeiros aqui, vamos ver se a gente até o final aí consegue a emancipação, né? Eu acho que só falta São Paulo, tá na boca do gol aí. Temos um secretário de Segurança Pública que foi bombeiro, né? É bombeiro, né? Uma vez bombeiro, sempre bombeiro. Então, especificamente falando aqui de vocês, acho que a maior meta é que a gente consiga trabalhar para isso. De resto, é o que eu tenho feito, é o que eu vou fazer até o fim do mandato. Destinar emenda, tem alguma questão específica que vocês achem que seja importante, a gente vai lá e luta. Por exemplo, só para encerrar aqui a minha resposta, eu estou trabalhando junto à Secretaria da Fazenda para que as viaturas de resgate sejam classificadas como emenda voltada para a saúde e não para a segurança pública. Desculpa te interromper, mas aquele dia que eu te visei no teu gabinete, o que eu te falei? Eu falei, essa é uma demanda, é uma esperança do bombeiro que não é de hoje, é muito antiga. E ela faz todo sentido. Primeiro, porque a viatura é uma ambulância, portanto ela é de saúde, ela não é de segurança pública. Segundo, porque nós temos por obrigação destinar 50% das nossas emendas parlamentares impositivas para a área da saúde. E aí a gente consegue ajudar. Depois, nós relançamos aqui no estado de São Paulo a nova tabela SUS. Então a saúde do estado de São Paulo vai ter uma injeção de recurso muito grande. Isso permite que a gente não tire, mas destine um pouquinho do recurso das emendas, que é um pouquinho no montante total, para os bombeiros. Para a saúde não vai fazer tanta diferença. Nós estamos trabalhando também num projeto de lei para os 5% da educação e da saúde. Faz diferença. Porque nós temos pesquisas, muitas pesquisas. Não, então, para a saúde não faz tanta diferença. Para nós, mas para os bombeiros faz toda, entendeu? Eu tiro um pouquinho dali e dou muito aqui. Mas o impacto que eu queria dizer para a saúde é o seguinte, que também ela existe, porque quando você faz um atendimento para hospitalar adequado, você melhora, você não agrava o estado da vítima, assim, falando mais genericamente, mas você dá uma resposta terapêutica muito melhor, porque ele vai chegar lá no hospital, onde ele vai receber o tratamento, em melhores condições do que se ele fosse transportado de qualquer maneira. Então isso também representa economia. Sem dúvida, você tem razão. É mais um argumento. Obrigado, El. Já valeu a entrevista. Mais um argumento pra gente falar isso aí. Além de tudo, a gente ajuda. Lucas, você não sabe há quantos anos a gente fala isso. Aliás, publicamente aqui, o secretário da Fazenda, o Samuel Kinoshita, foi muito atencioso, nos atendeu, nos recebeu, já está com o nosso ofício lá. Eu falei com ele semana passada, ele, como sempre, muito atencioso, disse que está articulando internamente, está discutindo a situação, estamos de olho, o DERIT está nos ajudando, inclusive o DERIT tinha uma lei federal lá em Brasília para que isso ocorresse também a nível federal. Estamos trabalhando no assunto e eu tenho fé que vai sair. A gente entrevistou já aqui, Lucas, grandes nomes para nós, bombeiros, né, que fizeram parte da construção do resgate. Nós tivemos nome aqui como, mais recentemente, eu vou começar pelo último, veio o Dr. Martini, que era tenente-coronel nosso, aposentou, que também era médico do HC. Nós entrevistamos o Coronel Carquede, o Coronel Wilke, entrevistamos o Wilson, enfim, pessoas que foram importantes nessa história da construção do resgate. E por que eu estou te falando isso? Primeiro porque a gente vê no resgate, assim, é um projeto, eu não vou falar do bombeiro, eu vou falar do Estado. Eu talvez seja um dos projetos de maior sucesso do Estado, né? Que ele foi criado no meados dos anos 80, 87, 88, está aí até hoje, representa até hoje quase 70%, mais ou menos 70% do atendimento operacional do bombeiro. Ele ocupou uma lacuna que não existia no Estado há 40 anos atrás e está de pé até hoje do mesmo jeito que a gente escreveu. Fantástico. Fantástico. A gente tem um orgulho grande disso. E as suas palavras, essas pessoas todas estão te ouvindo, viu? Eu tenho certeza que eles estão muito felizes de ouvir o que você está falando. Que bom. Porque é mais uma
é mais uma esperança, uma certeza, mais do que isso, uma certeza que a gente tem que isso vai para frente, nós vamos ter cada vez mais condições de aprimorar o serviço, porque nós fazemos isso. O bombeiro é um cara engraçado, viu, Lucas? Eu falo sempre isso. O bombeiro é um cara que o policial é igual. Ele briga para trabalhar. Ele briga para trabalhar, velho. Porque é fominha. Não é verdade, porque às vezes existem alguns caras que falam assim, não tem, então não preciso fazer, hoje eu vou. Não, o policial e o bombeiro são caras inconformados. Se ele não tem o meio para fazer, ele dá um jeito e ele faz. Ele briga para trabalhar. Eu vou dizer para você, eu tenho lá comigo um tenente e um coronel, né? Os dois policiais, né? Policiais militares. Mas se eu soubesse antes, eu tinha colocado, não 2, eu tinha colocado 20 lá, cara. Os caras são pau pra toda obra. Nossa senhora, não tem braço curto. Tenente Quinderno, Coronel Munhoz, meu amigo. É que assim, quando a gente chega. Olha, é que a minha, sinceramente, agora, eu venho da iniciativa privada, né? Eu tenho um outro perfil de gestão, meu gabinete funciona como uma empresa, sem frescura, na prática. Sem aquelas frescurinhas de, não sei o que, não, na prática, né? Eu tenho uma equipe 100% comprometida. Todos são muito bons, muito comprometidos, todos, sem exceção. A minha equipe é 10. Dizem que um dos maiores méritos de um líder é formar uma grande equipe, né? Então eu me sinto o melhor do mundo, porque de fato a minha equipe é fantástica. Mas esses 2 em especial são fora da curva. E eu tenho certeza que nos bombeiros não é diferente, né? Quando a gente entra aqui, Lucas, o primeiro dia é assim, como é que é, mano? 5 minutos para resolver tua coisa. 2 minutos no pátio com tal uniforme. 5 minutos, o cara vai ficando... Cara, sabe como é que funciona comigo? É o seguinte... tô lá, tô trabalhando, tô fazendo as minhas coisas. Surgiu um BOzaço daquele que eu não tenho tempo e não consigo, não vou conseguir, mas precisa resolver. Eu só faço uma coisa, eu entrego pro Munhoz. E eu nem pergunto mais. Aí tá fazendo coraçãozinho ali. Depois de uns 20 dias eu falo, aquele negócio que tava me tirando do sério. Puta, preciso resolver agora. Desculpa, resolver agora. Largo pro Munhoz. Depois de um mês, assim, eu falo, Munhoz, aquele negócio lá que me fez essa entrada aqui aumentar mais ainda e tal. Pô, é aquilo lá. Não, comandante, resolvi no mesmo dia, já dá tudo certo, resolvi não sei o que. Então, cara, é uma maravilha, viu? É uma maravilha. Olha, Lucas, eu quero... Por isso, desculpa te cortar. Imagina. Por isso que aí eu vou falar de um último tema aqui que eu acabei não colocando, mas que é de suma importância. E quando a gente fala de agronegócio, o agronegócio ele pode estar inserido nesse contexto, mas num contexto mais específico. Mas quando a gente fala de segurança pública e de educação, tem tudo a ver, que são as escolas cívico-militares. O governo do estado está elaborando um programa de escolas cívico-militares, que, como vocês sabem, estamos acompanhando atentamente. O governo federal finalizou o PECIM, o programa lá do Exército, mas eu até prefiro o programa estadual. Com todo respeito, eu até prefiro o programa estadual. E os bombeiros vão ter, no que depender de mim, um papel fundamental. A própria Fundabom, eu sei do trabalho de vocês. Eu esqueci de falar isso na minha resposta, mas se eu pudesse voltar a fita aí e colocar mais um item, eu diria que talvez o principal seria o seguinte: escolas cívico-militares, pelo menos aí umas 200, 300 escolas cívico-militares. Continua na pauta, tá na pauta, pode seguir. Tá na pauta. É importantíssimo. E um exemplo disso é isso aqui que a gente tá falando, né? Não tem braço curto, o cara briga para trabalhar, tem ocorrência, vai atender, não tá, não deu o meu horário, eu preciso ir embora. É a mesma coisa lá no gabinete. Os caras são até chatos. Às vezes eu falo, vai embora, que eu já tô indo daqui 10 minutos. Não, comandante, só vai depois do senhor, não sei o quê. Então, assim, os caras estão sempre ali do meu lado, ponta firme. E eu tô muito orgulhoso de ter os 2 lá comigo e de caminhar ao lado aí desses 10 mil bombeiros paulistas que ajudam a população dioturnamente sem pensar. Precisou, é só chamar, 93 eles estão lá. É o espírito de missão, né? É missão, a gente não trabalha nós encaramos como trabalho, para nós é missão. É isso aí. E quando é que a missão acaba? Quando ela termina. É isso aí. Ela não acaba antes. É isso aí, Pavão. Lucas, olha, muito obrigado por você estar aqui, aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Bater esse papo com a gente. Quero aproveitar também para de público, agradecer tudo que você em tão pouco tempo já fez pela gente. A gente vai continuar pedindo, pode ficar tranquilo. É meu trabalho. Eu não falo pelo Coronel Melo, que é o comandante, mas eu tenho certeza que ele vai continuar pedindo. Eu fui lá dar um abraço nele, ele já fez uns sinais, já pediu mais algumas coisas. Ele tá certo, é isso aí. É o trabalho dele. E o meu trabalho é esse também, não tem nada que agradecer, eu fico muito satisfeito. Aqui pela Fundabom a gente já mandou algumas demandas lá para você falou sobre algumas aqui já, a gente conta com o seu apoio, tenho certeza que aqui
na Fundabom, nesse nosso esforço de gerar projetos para apoiar o Corpo de Bombeiros. Eu tenho certeza que podemos ver na sua pessoa um grande parceiro. Quero te agradecer por isso também. E eu, já aqui caminhando para o final, eu gostaria de deixar esses momentos finais para você fazer as suas considerações. Olha, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, não só entre amigos novamente, você, o Melo, mas também de poder me comunicar com todos vocês, com a audiência de vocês, que certamente é composta quase que na sua totalidade por bombeiros ou por familiares de bombeiros. Então, eu poder passar a minha mensagem e dizer que existe lá na LESP, assim como teve em outras legislaturas, existe lá na LESP um deputado representante do Corpo de Bombeiros, para mim é de suma importância. É claro que existe um viés político aí, a gente faz a política e tudo mais, mas o que eu gostaria é que cada homem e mulher de farda aí, cada bombeiro soubesse que tem um amparo lá no Poder Legislativo e que pode contar comigo, do praça ao comandante. As portas do Gabinete 207 estão sempre abertas lá para receber qualquer demanda, qualquer pedido. A Fundabom, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo podem contar com o nosso mandato lá na LESP. Muito obrigado, espero voltar aqui outras vezes e espero vocês. Nós temos 2 eventos já marcados. No dia parlamentar, 28 de outubro, nós vamos fazer uma homenagem a 14 bombeiros que participaram. 28 de setembro, desculpa, aí, ó, Coronel Munhoz sempre atento. Já tá atento ali, sempre atento. 28 de setembro, 10 horas da manhã, nós faremos um evento para homenagear 14 bombeiros e 2 policiais militares que participaram de um salvamento de uma jovem que estava pretendendo se suicidar. Eles conseguiram resgatá-la, conseguiram fazer o salvamento, então nós vamos entregar uma homenagem a eles. E no final de novembro, início de dezembro, a definir, você vai ser o primeiro a saber, nós vamos fazer o lançamento da frente parlamentar lá. Eu quero a turma toda lá, porque o apoio tem que ser mútuo. Precisa mostrar que nós estamos juntos, que nós estamos fortes, que as demandas não são minhas, são de todos. Conte conosco, estaremos lá. Tá bom? Deputado, obrigado. Minha melhor continência, muito obrigado. Deus abençoe e venha sempre aqui no nosso 193 BombaCast. Só chamar. Um abraço a todos, obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast, espero que você tenha gostado. Quero só te lembrar, inscreva-se no nosso canal, dê o like, acompanhe nossa programação todas as segundas, quintas-feiras. Muito obrigado e até a próxima.